Olá e boas-vindas a todo mundo! Este guia visual chega até nós pela Ford College. Nosso objetivo hoje é super claro. A gente vai estabelecer um modelo mental absolutamente sólido sobre os custos de transação na rede Solana. A meta é entender de uma vez por todas os fatores que impulsionam esses custos e descobrir como transformá-los em ferramentas reais no dia a dia do desenvolvimento. É hora de dominar a engenharia financeira por trás dos nossos códigos. Para a gente se situar bem, olha só onde estamos na nossa jornada. Na exploração anterior, cobrimos as ferramentas e o rastreamento contínuo de custos, configurando painéis e coletando dados brutos. Agora, o próximo passo é criar a ponte. É o momento de pegar toda essa telemetria contínua que já acompanhamos e entender o que esses números significam na prática para a arquitetura do nosso projeto. E o nosso cardápio de hoje é bem direto. Vamos passar pela introdução, mergulhar fundo na metáfora do restaurante Solana, destrinchar a anatomia do custo, ver na prática um fluxo de profiling de swap e, no fim, fechar a conta com os próximos passos da trilha. Parte 1. Introdução e contexto Web3. Como pegar telemetria e transformar em regras reais de decisão. Parte 2. A metáfora do restaurante Solana. É aqui que vamos entender esses custos de um jeito bem prático e palpável. A diferença fundamental entre as redes fica bem clara quando fazemos essa comparação. No ecossistema Ethereum, quem desenvolve já está super acostumado com o gas, certo? Aquela métrica única, um pacotão que engloba praticamente tudo. Já na Solana, com as unidades de computação ou compute units, a dinâmica é literalmente como pedir um prato num restaurante. O custo final é a soma dos ingredientes exatos que a gente usou e do tempo de preparo lá na cozinha. Essa separação é fantástica porque nos permite fazer otimizações cirúrgicas no código. Puxando mais um pouquinho dessa metáfora, o que seriam os outros custos da rede? Bom, as taxas de prioridade são como dar aquela gorjeta extra para o serviço quando o restaurante está lotado, sabe? Aquela força para garantir que o pedido passe na frente durante um pico de movimento. Já a isenção de aluguel de contas funciona como um depósito de segurança. É o valor que a gente paga para manter uma mesa permanentemente reservada, garantindo o armazenamento de um estado de longa duração. Ter essa visão muda completamente o jogo na hora de projetar nossos custos. Parte 3. Anatomia do custo. Chegou o momento de desconstruir a nossa conta do restaurante e ver cada centavo. Aquele custo total em Lampards cobrado em cada transação não sai do nada, não é nenhum número mágico. Na verdade, ele vem da junção de 4 baldes principais. Primeiro, o consumo de compute consumido pelos ciclos de instrução. Segundo, o overhead da transação, com assinaturas e o tamanho da mensagem. Terceiro, claro, as taxas de prioridade de mercado. E quarto, os depósitos relacionados à criação e manutenção de contas, o nosso famoso aluguel. Olha só que interessante, mapear esses fatores de custo dita o comportamento da nossa engenharia. Quando a gente cruza o fator de custo com a sua medida e mecanismo, as alavancas exatas de otimização aparecem na nossa frente. Se o consumo de compute está lá no teto, a ação clara é perfilar os loops quentes. Agora, se o custo do aluguel é que está assustando, a jogada é compactar o layout da conta. A telemetria nos informa a ação direta no código, transformando dados brutos em decisões de arquitetura muito precisas. Parte 4. Workflow de profiling de swap. Saindo um pouco da teoria e indo direto para a prática em 5 passos cronológicos. Vamos imaginar a necessidade de resolver um gargalo chato de processamento, tipo um token swap que fica causando falhas nas checagens de integração contínua. Para resolver isso, o fluxo exige 5 passos. Primeiro, a gente mede a linha de base. Segundo, isola as áreas críticas. Terceiro, cria um plano orçado. Quarto, avalia as trocas ou trade-offs. E, por fim, implementa um monitoramento contínuo. Dando um zoom nos passos 1 e 2, o segredo é não ficar olhando só para a média, mas sim observar a mediana e, principalmente, o percentil 95. E por que isso importa tanto? Porque o percentil 95 revela os piores cenários, aqueles que realmente quebram as verificações na vida real. Ao perfilar as instruções, a gente pode acabar descobrindo algo como um loop recalculando um order book que, sozinho, consome 40% de todo o limite de recursos. É assim que a gente isola o tal do caminho quente. Isso nos traz a ideia de margem de segurança, um conceito que é absolutamente vital. É só pensar o seguinte: se a mediana de um swap consome 85 mil unidades, mas o percentil 95 bate lá nos 120 mil, a gente de forma alguma pode colocar o limite da CI em 90 mil. O caminho certo é dar uma margem e orçar algo em torno de 130 mil unidades.
Isso previne aquelas falhas catastróficas na nossa esteira quando o uso real no mundo bater naquele percentil mais alto. Chegando no passo 4, a realidade pragmática entra em cena com tudo. A decisão vira pura relação custo-benefício. O que faz mais sentido estratégico? Gastar dezenas de horas de engenharia refaturando uma arquitetura super complexa apenas para reduzir um pouco o compute de uma transação rara? Ou será que é mais eficiente, a longo prazo, simplesmente aplicar uma taxa de prioridade para garantir a execução? Às vezes, o suborno estratégico na fila do restaurante é imensamente mais barato do que tentar construir a cozinha inteira. E para fechar esse fluxo, o passo 5 amarra tudo colocando o plano em operação. Afinal, não basta só resolver. É preciso erguer barreiras rígidas para não quebrar de novo. Isso significa transformar aquele orçamento seguro em uma regra estrita na verificação de código, criar alertas automáticos caso qualquer transação passe de 110% do limite e, super importante, usar as chamadas feature flags. Assim, a gente consegue habilitar as taxas de prioridade rapidinho caso a rede engarrafe, sem precisar fazer o deploy do programa inteiro do zero. Parte 5. Conclusão e próximos passos. Agora sim, fechando a conta e passando a régua. O grande resumo de tudo que exploramos hoje se consolida em 3 princípios de ouro. Primeiro, a necessidade de sempre separar os custos operacionais recorrentes dos depósitos iniciais de configuração. Segundo, tratar as métricas como linhas de base vivas, sempre reagindo aos percentis. E terceiro, mas não menos importante, as taxas de prioridade são táticas excelentes para comprar baixa latência, mas jamais devem ser usadas como um curativo preguiçoso para esconder código ineficiente. Para o nosso próximo encontro, o foco vai ser a integração direta dessas estimativas nos fluxos diários de desenvolvimento. Então, a tarefa de casa fundamental agora é pegar esses conceitos maravilhosos e começar a atualizar os documentos internos de orçamento da equipe com as medições de linha de base que já conhecemos. E para encerrar de verdade este guia visual, fica aqui a provocação que deve pautar nosso desenvolvimento nesse ecossistema. Refatoração extrema ou uma taxa de prioridade tática? Afinal, qual é o verdadeiro custo amortizado do projeto ao longo do tempo? Pensar estrategicamente sobre onde alocar recursos é exatamente o que separa um código apenas funcional de um produto verdadeiramente escalável. E para expandir esse conhecimento, a recomendação é dar um pulo no site Ford College para acessar muito mais materiais sobre a Web3. Um abraço e até a próxima exploração.